No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que Deus Pai, na pessoa do Deus Filho, através do Deus Espírito Santo, venha conduzir a nossa meditação para que nós possamos fazer a melhor escolha ou as melhores escolhas para a nossa vida. Escolhas estas que serão de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Você sabe que quando a gente faz a vontade de Deus, a gente honra a Deus. Quando a gente faz a vontade do diabo, que é o pecado, a gente desonra a Deus e honra o diabo. Essa é a realidade. Então, quer você creia ou não, essa é a palavra de Deus. É isso que está escrito. Quando a pessoa faz a vontade de Deus, ela o honra. Quando a pessoa faz a vontade do mal, a vontade dela, satisfaz os seus caprichos e desejos do coração, claro, ela vai desonrar a Deus e honrar o diabo. Olha só, a Bíblia diz que lá em João, diz assim: quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, destruir as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Erra, peca, mas não permanece no pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. É nascido de Deus, a semente de Deus está ali. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Muito legal isso. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8 e 9. Mas eu queria que você soubesse uma coisa, amiga e amigo. Deus me fez meditar, me iluminou o entendimento, foi a palavra que ele falou para o sacerdote Eli. Eli era o sacerdote em Israel. Ele era o principal sacerdote. Eli tinha 2 filhos. E os 2 filhos dele faziam coisas erradas, se aproveitavam da posição do pai e faziam coisas erradas dentro do santuário, no tabernáculo. E Deus viu que Eli, o servo dele,
não tomou nenhuma providência, deixou a coisa correr frouxa. Então Deus mandou um servo dele ir até ao sacerdote Eli para lhe dizer as seguintes palavras: assim diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Quer dizer, você seria sacerdote, os seus filhos seriam sacerdotes, toda a casa, toda a linhagem de teu pai, dos teus antecessores, me serviriam. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Quer dizer, Deus voltou atrás. Deus tinha dito uma coisa, mas ele voltou atrás, ele se arrependeu, digamos assim. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Quem é que honra a Deus e quem despreza a Deus? Quem vive no pecado despreza a Deus. Então colhe os frutos do pecado. E, naturalmente, essas pessoas são punidas por si mesmas. Porque no pecado, a pessoa, o ser humano, fica em dúvida nas suas decisões. E por conta disso ela erra. E errando, ela vai colher os frutos do seu erro. Então Deus fala com clareza que aqueles que o honram, isto é, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que primam para fazer a vontade de Deus, serão honrados por Deus, naturalmente. Mas aqueles que contrariam a Deus, que fazem a vontade da carne, do pecado, fazem a própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus, esses agradam o diabo e desagradam a Deus e desonram a Deus. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Deus nos deu o privilégio glorioso de nós fazermos as escolhas certas para a nossa vida. Então, se eu sei o caminho certo e ando pelo caminho errado, é óbvio, é claro que mesmo Deus sendo amor, misericórdia, compaixão, paciência, ainda assim, ele não vai ficar omisso. Ele não vai aceitar. Ele não aceita. Aqueles que me honram, eu honrarei. Quer dizer, se eu honrar a Deus, naturalmente ele vai me honrar. Se eu o desonrar, naturalmente eu serei envergonhado, eu também serei desonrado. É tomar lá da cá. Não tem como fugir disso. Não há esse negócio, mas Deus é compaixão. Deus é compaixão, Deus é amor, Deus é justiça. Nunca a gente pode esquecer disso, Deus é justiça. E quando se trata de servos dele, ele não deixa por menos, de forma nenhuma. De fato, Deus, num só dia, matou os 2 filhos do sacerdote, do sumo sacerdote, Eli, num só dia.
e não deixou ninguém envelhecer na sua linhagem, na sua parentela. Todos morreram jovens. Por quê? Porque o sacerdote Eli desonrou a Deus. Então, Deus ficou tão irado, tão aborrecido, tão contrariado, que ele desfez o que ele havia feito, que ele desdisse o que havia dito. Ele falou aqui, na verdade eu tinha falado que a tua casa, quer dizer, a tua família, a tua descendência, toda a tua linhagem, a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente, me serviriam diante de mim perpetuamente. E ele era o sumo sacerdote, o sacerdote Eli. Andariam diante de mim perpetuamente. E quando Deus fez essa promessa aos seus antepassados, aos antepassados de Eli, foi quando eles estavam lá no Egito. Eles eram escravos. Eles eram escravos. Nada mais, nada menos do que escravos. Sofriam horrores. Então Deus lhes fez esta promessa que os seus filhos, os pais de Eli, os avós, etc., Deus os elegeu para que ele, aquela família, pudesse servir a Deus por toda a vida, por todas as suas gerações. Mas, diante da desonra que o sacerdote teve para com Deus, porque os filhos dele faziam coisas horrorosas, se aproveitavam das mulheres, se aproveitavam das viúvas, se aproveitavam das ofertas, roubavam da oferta, e ninguém tomava nenhuma providência. Então Deus mandou o servo dele ir até o sacerdote Eli. Ele disse: agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, longe de mim cumprir aquela palavra que eu havia prometido. Longe de mim. Por quê? Porque os que me honram, e o sacerdote Eli, bem como através dos seus filhos, obviamente, ele desonrou a Deus. Ele disse: por que tu honras a teus filhos mais do que a mim? Por que tu honras teus filhos mais do que a mim? Isso é muito forte, amiga e amigo. Sabe, eu tenho por princípio a seguinte tese: se eu não estou vivendo no pecado, errar, todos erramos, falhamos. Inclusive, especialmente com a boca. A gente fala, às vezes, coisas que não deveria ter falado e nos arrependemos. Mas há uma diferença aqui. Quando Deus fala, quando ele diz: por que tu honras a teus filhos mais do que a mim? O sacerdote Eli honrava mais os filhos do que a Deus, porque passava a mão por cima dos erros, dos seus erros. Então, amiga e amigo, como eu estava falando, eu tenho por princípio essa tese:
se eu não estou em pecado, então a minha fé está afinada. Eu faço a vontade de Deus. Porque quando a gente peca, a gente faz a vontade do diabo. Quando a gente vive na justiça, a gente faz a vontade de Deus. Isso não tenho dúvida. E se eu não estou no pecado, então eu tenho paz. Eu durmo em paz. Eu tenho segurança. Eu tenho certeza para onde vai a minha alma. Agora, se a minha paz for embora, e a paz vai embora quando vem as dúvidas, quando vem os medos, quando vem o pavor. Mas esse pavor, medo, dúvidas, vem por causa do pecado. O pecado é que faz a gente ficar fraco. O pecado que enfraquece o ser humano. Por isso que o diabo trabalha estimulando o pecado, suscitando o pecado. E é por isso que muitas pessoas, por exemplo, querem receber o batismo com o Espírito Santo, querem se tornar filhas de Deus, mas não conseguem porque não querem abandonar o pecado. Há quem esteja vivendo no pecado, está vivendo no pecado, mas está presa pelo próprio diabo no pecado. Não gosta do pecado, mas porque está escravizada pelo pecado, ela não tem forças para sair do pecado. Então Deus considera essas pessoas que vivem no pecado não porque querem, mas porque foram escravizadas pelo diabo. Mas há quem viva no pecado porque optou por isso, gosta dele, tem prazer no pecado. Então, essas pessoas que vivem no prazer do pecado não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. E ainda querem receber o Espírito Santo. Como isso é possível? Não é possível. Não é. Porque Deus honra os que o honram. Então, como eu já disse, está certo que há pessoas que estão escravizadas pelo vício das drogas, o vício da prostituição, os vícios que existem. Muitas pessoas não querem aquilo, mas estão presas pelo espírito do pecado. Então, elas têm que ser libertadas. Alguém tem que chegar até elas e livrá-las. E esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus por todo o mundo. Nós trabalhamos para libertar as pessoas do espírito, ou dos espíritos imundos, dos espíritos do pecado. Uma vez libertas, curadas, aí sim elas têm consciência do que é certo e do que é errado, elas podem decidir. Se elas receberam a bênção, foram libertas do espírito do diabo, mas ainda são atraídas, gostam do pecado, como é que essas pessoas podem receber o Espírito de Deus? Não podem. Então, eu queria que você entendesse bem essas palavras, por favor. Porque Deus perdoa todos os que vão a Ele. Todos, 100%. Mas todos os que vão a Ele porque querem a justiça. Querem viver no que é certo, no que é direito. Mas quando a pessoa tem prazer no erro, no roubo, na mentira, na prostituição, no pecado em geral, como é que vai libertar uma pessoa de uma coisa que ela gosta, que ela está fazendo porque gosta? Então, quando a gente vive longe do pecado, a gente se torna forte, resistente. Então, vêm as lutas, nós enfrentamos lutas, dificuldades, problemas, nós enfrentamos. Mas
Nós enfrentamos de cabeça erguida e somos fortes, não nos deixamos levar pela conversa dos outros, não nos deixamos levar por alguma cobiça pessoal, egoísmo, egocentrismo, nada disso. Nós estamos firmados na vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é honrar a Deus. E quando a gente honra a Deus, Deus nos honra. E você tem segurança. Você fica tranquilo para enfrentar todo e qualquer problema. Por quê? Porque você tem a sua consciência limpa, pura. Agora, quando a pessoa tem a consciência contaminada, acusando, é porque ela está no erro. Só tem um jeito, se ela se arrepender. É como nós lemos no texto, no princípio, né? Quando diz que qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quem pratica o pecado é do diabo, está aqui escrito. 1 João, capítulo 3, e versículo 8 e 9. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas, para isto veio o Filho de Deus, Jesus. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quando a pessoa está escravizada pelo pecado, mas quer se libertar, ela tem o direito. Porque Jesus, então, se revela para ela. Nós queremos que você saiba, minha amiga e meu amigo, que a honra que Deus dá é para sempre, é eterna. Mas também, se a pessoa se voltar contra ele e fizer a sua própria vontade e viver no erro, no pecado, então Deus retira sua mão sobre aquela pessoa. É o que eu penso, é o que eu creio, é o que eu entendo das Sagradas Escrituras. Então você agora já sabe, a honra que você quer, minha amiga e meu amigo, só depende de você querer honrar a Deus, fazer a vontade dele. Se você o quer, ele vai abrir espaço, ele vai abrir a porta, ele vai aplainar o caminho para que você possa honrá-lo, para que você possa também ser honrado. Agora, se for o contrário, se a pessoa não quiser, gosta do erro, então, o que se pode fazer? Então, não adianta a pessoa, por exemplo, buscar o batismo com o Espírito Santo se ela gosta do pecado. Como que ela pode gostar do pecado e querer o Espírito de Deus? Não há combinação aí. Deus abençoe a você e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.